Olá, esse vídeo tem o objetivo de ilustrar as dúvidas do exercício de um aluno da turma 1813 do Spider Project. A dúvida fala sobre o cálculo das folgas livres e total do aplicativo. E o participante fala que as atividades críticas são mostradas. Atividades críticas são aquelas que possuem folga zero dentro do aplicativo e coloridas em vermelho para dar destaque. E aqui, na linha de base, na diferença da linha de base, no cálculo da própria folga no aplicativo, não aparecem os valores quando não críticas, azul, e zero para críticas, vermelho. Vamos ver o arquivo que foi enviado. Vamos verificar aqui que a quantidade total de folgas não aparece. E vendo também aqui que todas as atividades aparentemente são críticas. Dentro da tela de cálculo, no agendamento das atividades sem restrições, nós temos um campo de calcular data mais cedo. Informações detalhadas. Considerar esse cronograma dentro do portfólio. São ajustes que fazem com que o cálculo ou a apresentação do cronograma, do gráfico, do diagrama de Gantt seja alterada. Eu refiz o cálculo e aparece aqui todas em vermelho. Se eu fizer o agendamento com restrição de recursos, levando em conta o limite de recursos da ferramenta, do projeto, nós encontramos aqui no passado uma superalocação, porém no futuro nenhuma superalocação. Sem agendamento com restrições, o futuro está comprometido. Com o agendamento levando em conta as restrições do recurso, e aqui agendamento com recursos restritos, marcando mostrar a janela antes de abrir, nós vemos o método padrão, sem cálculo de folgas, com cálculo de folgas. Sem cálculo de folgas, reprograma todas as atividades, apresenta um horizonte sem restrições. E agora, com cálculo de folga, calculando eventualmente a dependência dos recursos, apresentando no diagrama informações detalhadas, onde o estrangulamento mostra dia sem produção, nós vamos encontrar nessa atividade aqui, e apenas nessa atividade, uma folga. Folga por conta do uso do recurso. Por que é que essa opção é apresentada dentro da janela de agendamento com restrições? Porque sem cálculo de folgas ou com cálculo de folgas? Vamos verificar. Nessa atividade, nós encontramos o profissional e o ajudante. 2
e 6 ajudantes. Será que se eu utilizar esses 22 dias que eu, pelo cálculo de folgas tradicional, apresento aqui, eu não impacto o meu projeto? A folga total é o quanto a atividade pode ser replanejada ou pode se estender sem atrapalhar a data de entrega do projeto. Será que, levando em conta a restrição dos recursos, eu posso utilizar 22 dias nessa atividade, que utiliza 2 profissionais? Bom, quem vem depois dela no tempo é essa atividade 16, de código 16. Quem vem depois dela no tempo é essa atividade de código 7. Vamos ver se no tempo essa atividade 16 utiliza algum recurso igual. Profissional utilizado aqui. Profissional utilizado aqui. Será que se eu adiar ou atrasar essa atividade, eu não impacto a atividade 16, de código 16? Só acontecerá isso se eu possuir na minha empresa 2 mais 5. Se eu possuir dentro do meu quadro de profissionais 7 unidades, esse adiamento, essa reprogramação ou eventualmente um atraso de execução não impactará, ou seja, eu de fato terei folga total. Vamos ver quantos recursos profissional nós temos. 5. Se são 5, então de fato essa folga é uma folga calculada, herança da metodologia do caminho crítico CPM, que não é verdade para efeito de entendimento e controle por conta de folgas existentes. Aqui, de fato, por conta da falta de recursos suficientes, um atraso nessa atividade, uma reprogramação nessa atividade, mostra que a folga, que existe folga lógica de sequenciamento construtivo, não é a mesma coisa que a folga que eu tenho, que vai determinar o caminho crítico do meu projeto. Será melhor considerarmos sem o cálculo de folgas pelo caminho crítico, e sim em função da real condição. O que nós estamos vendo agora em vermelho é o caminho crítico. É o caminho mais longo que, em qualquer atividade do sequenciamento, uma reprogramação trará impacto direto no término do projeto. Essa ferramenta permite que, com as opções do diagrama, deixando evidente as dependências do recurso, não as dependências lógicas, nós tenhamos condição de criar essas dependências, ignorando as folgas por cálculo tradicional, e entender melhor o caminho crítico. Copiando a tela, e levando para o aplicativo gráfico, talvez fique mais fácil de identificar em linhas verde,
que a atividade que aparentemente possui a folga, ela tem uma componente de dependência, não dependência lógica. Vermelha aqui por conta da dependência dos recursos. Vermelha aqui por conta da sequência de construção ou de planejamento. Mais uma vez, aqui uma identificação pontilhada como restrição de recursos, criando uma dependência de planejamento. Aqui uma restrição de recursos, criando uma dependência de planejamento. Logo, de fato, esse caminho é um caminho crítico. Porque não só pela programação construtiva ou lógica de produção, nós temos aqui uma sequência ditada pela restrição e limitação dos recursos. Por isso que eles possuem folga zero e ela não é apresentada na coluna de folga total, porque de fato, se levado em conta as restrições e a programação dos recursos, nada nessas atividades que possuem característica de folga nula pode ser pensado a caráter de reprogramação ou de replanejamento sem impacto, ou seja, folga zero de fato. Existe um outro conceito chamado mostrar as folgas flex. Folgas flex é um conceito mais maduro de planejamento que mostra o quanto a atividade pode ser programada ou reprogramada ou estendida sem impacto do prazo final do projeto. O quanto a atividade pode ser reprogramada, reagendada ou estendida sem prejuízo do projeto, do término do projeto. Mais uma vez, copiando aqui a tela com o software gráfico, fica mais fácil entender que essa atividade aqui em verde, ela poderia ter sido iniciada mais cedo, ou poderá ser iniciada mais cedo, sem comprometimento do prazo final do projeto, sem comprometimento e impacto nas outras pela restrição dos recursos. É claro que ao utilizar a folga D1, eu acabo reduzindo ou eliminando a folga do outro. Aqui, por exemplo, a folga flex mostra que se eu utilizar, reprogramar, reagendar a atividade aqui, se eu estender essa atividade aqui, provavelmente eu vou consumir folga dessa aqui. Provavelmente eu vou iniciar essa aqui mais tarde, consumindo folga flex, folga real que ela possui, sem impactar
a data final de projeto, reduzindo a folga flex que essa atividade tem. Claro que também reduzindo a folga flex que ela mesma possuía e eventualmente até eliminando a folga flex que a outra possuía. Repetindo, eliminando a folga flex que outra possuía. Voltando para o planejamento na ferramenta, podemos entender que o conceito de folga flex é muito mais maduro quando se usa agendamento por restrição de recursos do que a folga tradicional livre e total apresentada no método CPM, que não leva em conta o cálculo com restrição de recursos. Folga flex para o fim da atividade, folga flex para o início da atividade. Com essas duas variáveis, com essas duas referências, administramos planejamento através do controle e monitoramento de folgas do projeto, se levado em conta a metodologia de agendamento de atividades com restrição de recursos. Elas não farão sentido se nós trabalharmos agendamento sem restrição de recursos. Aliás, elas acabarão se confundindo eventualmente com as folgas tradicionais utilizadas no método CPM, que é folga total e folga livre. Folga total e folga livre fazem sentido no agendamento sem restrição. Folga total e folga livre, mesmo que calculadas, não fazem sentido com o agendamento por restrição de recursos. Nesse caso, nós temos uma tentativa de semelhança, similaridade. Mas as informações que são trazidas pelo Total Flex são muito mais ricas e úteis nesses cálculos.